Olá, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero mandar um beijo para os meus 146 inscritos. Sim, vocês, meus queridos que confiam, que gostam dos vídeos que eu posto, muito obrigado. Eu tenho certeza que esse número vai crescer, mas um dia de cada vez. A gente não tá com pressa para nada, não é mesmo? Então, você que já é meu inscrito, muito obrigada. E você que ainda não é, ativa aí o seu dedinho, se inscreva, ativa o sininho de notificações. Vamos ficar por dentro de tudo que for postado aqui. Notícias sempre de última hora. Assuntos esclarecedores, informativos, notícias, tudo de bom. E hoje nós temos histórias verídicas na Bélgica. Toda sexta-feira vocês sabem que é dia de histórias verídicas na Bélgica. Roda a vinheta. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor. Pessoal, todos vocês que me acompanham aqui já sabem que toda sexta-feira eu trago um vídeo falando sobre histórias verdadeiras que aconteceram aqui na Bélgica, histórias verídicas na Bélgica. E a história de hoje que eu trago para vocês é uma história chocante, uma história trágica que se passou no ano de 2017. Essa história se passou no dia 10 de julho de 2017, aqui no bairro de Molenbeek, em Bruxelas. Os três personagens dessa história são o pequeno Ibrahim, um bebê de 10 meses, a sua mãe, a Julie, e o seu namorado, na época, o Murat. No início dessa história, ficamos a saber que a Julie tinha um relacionamento amoroso com o Murat há pelo menos 4 meses, ou seja, era pouco tempo. Mas ela fala que o relacionamento era bom, era amistoso e ele sempre se deu muito bem com o bebê. Os dois brincavam, se divertiam e ele sempre passou esse lado amoroso, esse lado paterno para com o filho dela. E isso trouxe um pouco de segurança para ela. Então, todos sabemos que aqui em julho acontecem os saldos de verão, onde todos os acessórios, roupas, etc e tal, fica com os descontos com descontos de quase 50%. Então, é a altura que todos nós aproveitamos para comprar coisas com preço mais acessível. E a Julie estava precisando de comprar roupas para o pequeno Ibrahim e pediu ao seu então namorado que ficasse com ele para que ela fosse à loja comprar algumas roupinhas para ele. Foi acertado assim e ela então partiu da sua casa em busca das compras. Passou-se 1 hora, 2 horas e ela continuava comprando, aproveitando para se divertir também um pouco, sair sozinha. A vida de uma mamãe recém não é fácil, precisa de muito cuidado com o bebê e ela aproveitou esse momento também para espairecer um pouco. Ou seja, depois, no final de 3 horas que ela estava às compras, o namorado liga para ela para que ela retorne para casa imediatamente, que o bebê não estava bem. Ela então larga tudo para trás, vem voando para casa, correndo. Quando ela chega em casa, ela então se apercebe que o bebê está inconsciente e ela então entra em desespero, em pânico total. Qual mãe não entraria em pânico num caso desses? Então, ela imediatamente liga para o serviço de emergência. A ambulância chega na casa dela e depois de ser examinado o pequeno Ibrahim, os paramédicos descobrem que o caso dele é muito grave. Então, desconfiando da resposta do Murat, de como a criança chegou naquele estado, eles desconfiaram e chamaram a polícia. Então, a polícia chegou e ele teve que prestar um depoimento. A criança foi levada para a urgência do hospital e lá foi detectado
que ela entrou em óbito. A criança de 10 meses, ela sofreu vários socos, vários golpes violentos na cabeça, no rosto, no corpo, e ainda foi estrangulado. Um bebê de 10 meses. Vocês têm noção do que é isso? Que maldade insana. Um bebê de 10 meses que não sabe falar, não sabe se expressar, não sabe se defender. E esse foi o fim desse bebê, morto, com golpes violentos de um homem forte, de porte médio, que estrangulou essa criança depois de ter dado socos fortíssimos na cabeça, no rosto, no tórax. A criança estava toda cheia de hematomas. E nesse momento ele foi preso. E quando ele foi questionado pela polícia, o que aconteceu, o que o levou a cometer esse ato tão horrendo contra a vida daquele bebê, ele negou até o fim e disse que a criança apenas caiu da cama. Uma criança cair da cama, ela vai ter hematomas pelo corpo todo, ela vai ter traços de socos violentos no rosto, na cabeça e no corpo, ela vai ter sinais de estrangulamento ao cair da cama. Não precisa ser nenhum perito de investigação criminal, não precisa ser um expert em investigação para você saber que isso seria impossível. Isso seria impossível. Com certeza ele foi culpado, sim. Ele foi o grande autor desse crime horrendo, horroroso, e ele segue condenado. Ele segue vocês que me acompanham aqui já sabem que toda sexta-feira eu trago um vídeo falando sobre histórias verdadeiras que aconteceram aqui na Bélgica, histórias verídicas na Bélgica. E a história de hoje que eu trago para vocês é uma história chocante, é uma história trágica que se passou no ano de 2017. Essa história se passou no dia 10 de julho de 2017, aqui no bairro de Molenbeek, em Bruxelas. Os três personagens dessa história são o pequeno Ibrahim, um bebê de 10 meses, a sua mãe, a Julie, e o seu namorado, na época, o Murat. No início dessa história, ficamos a saber que a Julie tinha um relacionamento amoroso com o Murat há pelo menos 4 meses, ou seja, era pouco tempo. Mas ela fala que o relacionamento era bom, era amistoso e ele sempre se deu muito bem com o bebê. Os dois brincavam, se divertiam e ele sempre passou esse lado amoroso, esse lado paterno para com o filho dela. E isso trouxe um pouco de segurança para ela. Então, todos sabemos que aqui em julho acontecem os saldos de verão, onde todos os acessórios, roupas, etc. e tal, ficam com os descontos, com descontos de quase 50%. Então, é a altura que todos nós aproveitamos para comprar coisas com preço mais acessível. E a Julie estava precisando de comprar roupas para o pequeno Ibrahim e pediu ao seu então namorado que ficasse com ele para que ela fosse à loja comprar algumas roupinhas para ele. Foi acertado assim e ela então partiu da sua casa em busca das compras. Passou-se 1 hora, 2 horas e ela continuava comprando, aproveitando para se divertir também um pouco, sair sozinha. A vida de uma mamãe recém não é fácil, precisa de muito cuidado com o bebê, e ela aproveitou esse momento também para espairecer um pouco. Ou seja, depois, no final de 3 horas que ela estava às compras, o namorado liga para ela para que ela retorne para casa imediatamente, que o bebê não estava bem. Ela então larga tudo para trás, vem voando para casa, correndo. Quando ela chega em casa, ela então
se apercebe que o bebê está inconsciente e ela então entra em desespero, em pânico total. Qual mãe não entraria em pânico num caso desses? Então, ela imediatamente liga para o serviço de emergência, a ambulância chega na casa dela e depois de ser examinado o pequeno Ibrahim, os paramédicos descobrem que o caso dele é muito grave. Então, desconfiando da resposta do Murad, de como a criança chegou naquele estado, eles desconfiaram e chamaram a polícia. Então, a polícia chegou e ele teve que prestar um depoimento. A criança foi levada para a urgência do hospital e lá foi detectado que ela entrou em óbito. A criança de 10 meses, ela sofreu vários socos, vários golpes violentos na cabeça, no rosto, no corpo e ainda foi estrangulado. Um bebê de 10 meses. Vocês têm noção do que é isso? Que maldade insana! Um bebê de 10 meses que não sabe falar, não sabe se expressar, não sabe se defender. E esse foi o fim desse bebê, morto com golpes violentos de um homem forte, de porte médio, que estrangulou essa criança depois de ter dado socos fortíssimos na cabeça, no rosto, no tórax. A criança estava toda cheia de hematomas. E nesse momento ele foi preso. E quando ele foi questionado pela polícia, o que aconteceu, o que o levou a cometer esse ato tão horrendo contra a vida daquele bebê, ele negou até o fim e disse que a criança apenas caiu da cama. Uma criança cair da cama, ela vai ter hematomas pelo corpo todo, ela vai ter traços de socos violentos no rosto, na cabeça e no corpo, ela vai ter sinais de estrangulamento ao cair da cama. Não precisa ser nenhum perito de investigação criminal, não precisa ser um expert em investigação para você saber que isso seria impossível. Isso seria impossível. Com certeza ele foi culpado, sim. Ele foi o grande autor desse crime horrendo, horroroso. E ele segue. E ele foi preso, com certeza, e condenado. Porque a polícia entendeu que ele foi o grande autor desse crime bárbaro que chocou a todos nós, todos os belgas, todas as etnias que residem nesse país e que soube dessa história. Todo mundo ficou em seu estado de choque porque foi ceifada uma vida de uma criança inocente, de um bebê. E aqui vai o meu alerta a todas as mamães: não deixe os seus filhos com qualquer um, não deixe os seus filhos com parentes, não deixe os seus filhos com quem você não tenha confiança. Cuida dos seus filhos, cuida desses anjos. Nós mamães, nós temos um sentido de proteção superior a qualquer outro tipo de parentesco da criança. Então nós somos as responsáveis número 1 pelos nossos filhos. Então o apelo que eu faço a vocês, mamães: não coloque desconhecido dentro de casa. Guarda a vidinha dos seus filhos. Deixe que o seu lar seja um lugar seguro para eles, onde ofereça proteção, onde ofereça carinho e amor e afeto. Essa criança teve a vida ceifada por um deslize da mãe, que achou que ele estaria em segurança. Mas não, nós não conhecemos o coração do homem. Nós não sabemos a maldade que ele carrega dentro de si. Então, o meu apelo hoje vai para todas as mamães: que cuidemos dos nossos anjos, porque nós colocamos nesse mundo, eles não pediram para nascer, mas nós os desejamos. Então nós temos
que cuidar deles até que eles se tornem adultos. Eu quero agradecer a todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço o apoio de vocês, a colaboração de vocês para se inscrever no meu canal. Tô começando agora, mas tenho muita vontade de crescer e eu espero que vocês, ao ver esse vídeo, vocês se inscrevam no meu canal e me ajudem, tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e um bom fim de semana para vocês. Até a próxima!